Sejam bem-vindos ao programa Curte Artes. Curte Artes, programa esse que é destinado às artes e cultura. Eu sempre tenho dito que este programa é um programa que recebe convidados de luxo e hoje não é diferente. Vai ser a mesma coisa. Também temos um convidado de luxo que alguns de vocês conhecem a sua voz e os outros também conhecem a sua imagem, nesse caso, porque foi uma apresentadora na tua TV, na altura acho que era Freguesia Show, né? Mas a tua TV também esteve. Então, muito obrigado para vocês que estão aí em casa a ver o programa. E se a memória me trai, deixa-me dizer que este é o último programa de abril, porque já para a semana estamos em maio, o ano não custa, poxa. Daqui a mais um mês estamos nos meados do ano. Então, mais uma vez, muito obrigado para vocês todos que estão aí em casa a ver televisão, para os que estão no seu local de trabalho, no chapa, no seu escritório, estejam também a ver do celular, que é o Facebook. Obrigado, continuem ligados. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar-vos aqui o nosso convidado de luxo do dia, que é o Jacinto Amaral. Jacinto Amaral, que é um locutor de rádio e MC de casamentos, que é recomendável, eu recomendo, aqui em Maputo. Jacinto Amaral, apresente-se, por favor. Saudações a quem está a acompanhar este programa magnífico. Antes de mais, permita-me dar os parabéns aqui ao Zainadine por esta oportunidade que está a dar aos moçambicanos de poderem acompanhar várias manifestações artísticas através do seu programa, através destas entrevistas. Eu já tive a oportunidade de acompanhar outras edições, que recebeu outros convidados e com certeza é uma proposta esta a nível de conteúdo para a televisão que vale a pena apostar. Eu chamo-me Amaral Jacinto, sou radialista há sensivelmente 16 anos, tive a experiência de televisão aqui na tua TV, na altura era Freguesia Show, ainda era só Facebook, depois passou já para este modelo que é de transmissão de televisão digital, que hoje em dia já está nestas várias plataformas que vocês aí em casa estão a poder nos acompanhar. Estou aqui, vamos conversar. Como vocês puderam ver e ouvir, sem dúvida é um comunicador e um comunicador, desculpa, de excelência, na qual eu admiro. Eu sou um dos admiradores dos milhares de admiradores que o Amaral tem. Eu faço lá parte deles. Então, Amaral Jacinto. O Amaral Jacinto é o nome mesmo dos documentos, não é um nome criado aí no trabalho. Não? Exato. Amaral Jacinto é o meu nome de registro. No BI está assim mesmo, Amaral Jacinto apenas. Não há mais nada. Não é um nome artístico, não é que é como muita gente costuma fazer. Porque geralmente as pessoas usam o primeiro nome, depois usam o último, ou usam o primeiro e o segundo. Amaral Jacinto é Amaral Jacinto apenas, não tem algo a mais nem a menos. Uau, que bom. Então, deixa-me só dizer que o Amaral Jacinto é locutor da Rádio Índico. Exato. Rádio Índico, e muita gente escuta Rádio Índico, seja do chapa, dos seus telemóveis, de rádio, em casa. E eu sou uma das pessoas que também, quando saio da Matola, para a cidade, para vir trabalhar, eu só escuto rádio nas manhãs. Exato. Que é para perceber, saber minimamente como é que o país acordou, e são eles que nos trazem esse tipo de informação. Dizer que o rádio não é uma coisa ultrapassada, né? Porque tudo que é informação é mesmo benéfico. Então, Amaral Jacinto,
Como é que foi a tua infância? Mas era chamado de Amaral ou tinha outro nome, aquele da zona? O tal nome de casa? Sim, de casa. Aquele nome da zona que quando fores encontrar com um vizinho ou uma vizinha que já não te vê há muito tempo, mas cresceu justo na zona, com certeza não vai te chamar de Amaral. Não, mas o engraçado é que muita gente só conhece esse de Amaral, mas eu tenho um nome que pessoas muito mais próximas, são os meus tios, os meus familiares da parte da minha mãe, usavam, que é Marito. Marito? Marito. Marito por quê? É diminutivo de quem? Do Amaral? Sim, do Amaral, porque tentaram procurar aqui um diminutivo, só que acredito que não encontraram um diminutivo aproximado. Sim. Então, quem é Mário, quem é Amaral, costuma ser Marito, geralmente. Puxam mais para Marito. Puxam mais para Marito, mas esse é muito mais fechado. Quem conhecia este nome são pessoas mesmo muito próximas, e os que não sabiam, acho que passam a saber desde já. Marito é o diminutivo do meu nome, mas muita gente me conhece por Amaral. E Amaral Jacinto a nível profissional, né? Como mestre de cerimónias, como radialista e também como apresentador de televisão. Eu estava aqui a pensar, mas por que tem de haver diminutivos? Não, estava aqui a pensar, mas por que tem de haver diminutivos? Parece que quando usamos diminutivos estamos a diminuir um certo indivíduo. É Amaral. Ok, mas não, para a criança, vamos lá reduzir ele para uma idade favorável. Né? Mas eu no final do dia concordo. Eu até posso ter duas vertentes, que é de ver como redução, ok? E também a redução favorece. Em certos nomes. Há nomes que eu acho que não há necessidade de ter diminutivo. Já soube por si, mesmo seja criança ou adulto. Por exemplo, vamos supor que tu estás o nome do teu filho. O teu filho, o primeiro nome é Obadias. Você para ir na creche, chegar a dizer que venho levar Obadias, fica um pouco uma coisa muito pesada. Está a perceber? Então é muito bom quando nós conseguimos conciliar a questão do diminutivo. Vai buscar Obadias, vai buscar Sebastião. Parece que estamos aí a... Zacarias. Parece que estamos aí a falar de um adulto. Então, mas qual foi a infância do... Bom, a minha infância... Do Amaral. Do Amaral não, como é que chama? Marito. Do Marito. Bom, a minha infância foi uma infância como qualquer outra criança. Infância com sonhos. Eu sonhava em ser engenheiro. Sonhava em ser engenheiro de construção civil. Na altura, e sempre que me perguntassem, eu queria ser engenheiro de construção civil, tinha sonho, depois tive o sonho de ser polícia, só que depois, com o andar do tempo... Mas porquê que tiveste sonho de ser polícia? Bom, eu tive sonho de ser polícia porque vivi num ambiente de violência doméstica. Vivi num ambiente de violência doméstica. Dentro de casa? Dentro de casa, em que eu acompanhava a agressão física dos meus pais. Sim. Então aquilo em algum momento criou uma revolta em mim e eu coloquei-me já a pensar, se eu fosse polícia, eu acho que podia prender meu pai, por exemplo. Sim, eu podia resolver esse problema. Podia resolver. Se eu fosse polícia, ia prender meu pai para ver se ele não espancava brutalmente a minha mãe na altura. E pronto, isto foi se alongando durante algum tempo, fui crescendo um bocadinho, entrei para a escola. E depois dei os primeiros passos. Só que na escola é quando já descubro que não queria ser nem engenheiro de construção civil. E engenheiro de construção civil, de onde é que aparece essa paixão? Por que colocaste um engenheiro? Porque eu gostava muito de apreciar obras, gostava muito de ver prédios, gostava muito de ver construções, apreciava casas bonitas. Depois perguntei à minha mãe quem constrói essas casas, Sim. Né? Depois ela dizia, são pedreiros. Eu disse, mas se eu for à escola, irei à escola para ser pedreiro? Ela disse, não, aí já podes ir à escola, aprender, estudar, fazer engenharia de construção civil, aí já podes direcionar as pessoas, instruir as pessoas como é que se constrói uma casa, orientar um conjunto de pessoas que são pedreiros e tantos outros que fazem parte desta componente que tem que ver com a construção. E aí já has de colocar aquela... Como é que se chama? Aquele plover?
aquela roupa de engenheiro mesmo e vais direcionar as pessoas para que possam construir esses prédios e tantas outras casas. Só que eu comecei a perceber que não era o que eu queria. Não era o que eu queria e com o tempo, depois fui vendo que não. Eu acho que tem que ser polícia para poder controlar esta situação de violência em casa. E começar a prender as pessoas, além do meu pai e tantas outras pessoas que tinham este hábito de espancar brutalmente, não só as mulheres, mas de agredir as pessoas. Então, daí acabei vendo que não. Provavelmente não fosse uma profissão assim como tal. Entrei para a escola nos os primeiros anos da escola, falo do ensino primário, tive já o convite para entrar para a rádio, mas muito antes disso eu ia pensando, e se eu não conseguir ser polícia, por exemplo, o que eu posso ser? Vamos deixar a rádio para a segunda parte, vamos agora falar de ti. Da infância. Da tua infância, como é que tu cresceste, este processo estás aí a falar da violência doméstica. Exato, então depois disso é algo que eu fui vendo, fui observando com o andar do tempo, ia acompanhando esse cenário de violência doméstica em casa, em que o meu pai agredia com alguma regularidade a minha mãe, e eu sem poder fazer nada. Eu e minha irmã mais nova, né, a que segue a mim neste caso, sem podermos fazer muita coisa, e minha mãe tinha que por vezes até ir à escola, porque ela é professora. Ir à escola e dar aquelas desculpas que geralmente as pessoas que são agredidas costumam dar. Porque uma pessoa quando leva ou quando é agredida pelo seu parceiro, hoje em dia não sei se isso acontece muito, acaba dando algumas desculpas, como por exemplo, escorreguei, Sim, porque não quero denunciar. Torci o braço, porque não quero denunciar, às vezes porque vê que denunciando pode não ter a repercussão necessária. Então, algumas vezes, ouvi minha mãe a dizer que escorregou, ou porque foi assaltada, porque aparecia por vezes com hematomas na bochecha, porque foi mordida. Então, isto acabou criando em algum momento algum sentimento de necessidade de justiça, né? Sim. Eu, quando crescer, tenho que fazer justiça. Não àquela pessoa que agredia diretamente a minha mãe, que é o meu pai neste caso, mas também aos outros homens que têm este hábito de praticar a violência doméstica. E uma coisa que as pessoas me perguntam é, se tu viveste neste ambiente, cresceste neste ambiente de violência doméstica, por que tu não és violento? É a pergunta que eu já ia fazer, mas ok, já que... Exato, porque muita gente que me conhece e convive comigo sabe que eu tenho uma personalidade um bocadinho diferente. Eu sou calmo de natureza. E importa dizer que geralmente essas pessoas calmas são pessoas que maioritariamente têm uma infância sofrida, têm uma infância um bocadinho difícil, uma infância muito castigada, e provavelmente pode ser o meu caso. E digo graças a Deus. Ter um comportamento de isolamento. Digo graças a Deus que não sou uma pessoa agressiva, tanto nas minhas relações, no meu dia a dia, e ainda sinto a necessidade de fazer justiça para estas pessoas que são agredidas diariamente, a exemplo da minha mãe que foi agredida. Os teus pais estão juntos, os teus? Não. Vivem todos? Sim, estão vivos. E separaram-se com quantos anos? Tinhas quantos anos? Eles separaram-se em 2004, me recordo, em dezembro de 2004. Eu ainda estava a fazer o ensino primário. Era muito miúdo. Ainda era novo. Estava aí a fazer o ensino primário em 2004, num dia em que minha mãe decidiu, do nada, depois de um cenário de agressão, basta, ela deu um basta, pegou-me a mim, a minha irmã e algumas roupas que ela tinha e pronto, fomos à casa da minha avó na altura e ela decidiu recomeçar a vida, mas recomeça a vida num cenário já de hematomas, num cenário de agressão. Ela teve que ficar 2 a 3 semanas em casa para poder fazer aí os curativos, porque não podia ir trabalhar naquelas condições em que ela se encontrava, porque o aspecto físico não era dos melhores. Eu me recordo que o que fez com que a minha mãe desse um basta neste cenário foi o facto de meu pai agredir-me.
Para ti. Além de agredir a ela. Passa já. Exato. Ela agride a mim quando minha mãe disse, não, aí já Passou dos limites. passou dos limites, já não faz muito sentido Sim. ela continuar neste tipo de relacionamentos. Eu penso que é uma atitude que muitas mulheres deviam tomar, porque hoje em dia algumas mulheres Como é suportam... que reparas esta reação da tua mãe? Bom, eu acho que é uma reação de uma mãe, qualquer mãe em consciência, a ver os seus filhos serem agredidos pelo pai ou por qualquer outra pessoa, deve tomar esta posição, muito além de esperar com que este pai agrida as crianças, deve afastar-se, independentemente da dependência financeira, porque o que faz com que muitas mulheres continuem nestes relacionamentos tóxicos é por conta da dependência financeira. Por vezes os homens são os únicos a trabalhar, por vezes dependem exclusivamente deste homem para poder se sustentar. E elas acabam suportando isto e muitas vezes acaba culminando com morte. Sim, Porque há várias mulheres que morrem nas mãos destes homens, algumas suicidam-se, atiram-se nas pontes, tomam algum medicamento, tiram a sua própria vida e estas crianças acabam ficando desamparadas. Eu digo graças a Deus que a minha mãe, a nossa mãe, eu e as minhas duas irmãs mais novas, não teve o suicídio ou então a necessidade de perder a vida por suportar este tipo de situações de agressão. Então este é um apelo que aproveito de dar às mulheres, independentemente da situação em que vocês estiverem, saiam deste relacionamento. É possível recomeçar a vida, é possível escrever uma nova história, porque muitos até acabam dizendo, eu estou pelas crianças. Sim. E que eu, para mim, eu acho que é errado. Não se deve suportar violência ou agressão física. Essa criança vai crescer um dia e vai perceber. Está aqui o teu caso. Eu não sou muito apologista em divórcios, mas quando tem de acontecer, quando é para acontecer, tem de acontecer. Tem que acontecer. Muitas vezes há divórcio, é o mal, mas para um bem maior. A tua mãe, não porque não queria que você e a tua irmã crescesse próximo aos teus pais, mas ela acabou tomando um posicionamento que eu acredito que naquele momento não doeu mais para vocês, doeu mais para ela, porque só ela é que sabia como vocês cresciam, como vocês viviam, como é que era feita a manutenção da casa, o lanche que vocês levavam, a refeição que vocês tinham durante o dia em casa, fora lanche. Só ela que sabia. E ela, com certeza, saiu a dizer que não, eu hei de ver isso no caminho. Recomeçou, teve que recomeçar a dizer. Tem que recomeçar. Mas temos aqui hoje uma resposta de um filho que não está contra a mãe por ter tomado aquele posicionamento. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, tu abraças isso. E diz-me uma coisa, no ensino primário, no processo em que acontece isso, quando a tua mãe pega vocês, vão para a casa de vossos avós, com certeza isso afetou vocês como criança. Há algo marcante nisso? Bom, uma das coisas que eu me recordo é que sempre, e atenção, minha mãe era professora na escola em que eu estudava. Era professora na escola em que eu estudava. E como pode imaginar, todo aluno que está numa escola sempre tem reuniões de turma, tem reuniões em que é necessário que os pais estejam lá. Sim. E minha mãe não podia estar numa reunião por ela também estar a conduzir uma outra reunião. Sim. Ela tinha encarregados por receber e tinha que estar na minha reunião e eu não ter um representante na minha turma, porque os meus pais estão separados. O meu pai nunca deu assistência a nós. E isso em algum momento criava um mau desempenho como aluno? Graças a Deus não. Graças a Deus não, porque tivemos que nos esforçar. Tive que aprender a cozinhar muito cedo. Não tinha como? Porque depois, tinhas que comer. Porque a minha mãe depois adoeceu, eu tinha que cuidar dela e da minha irmã. Então acabei sendo uma espécie de pai de família.
Sim, mais cedo. mais cedo. Tive que tomar Tiveram que responsabilidade. acelerar a tua maturidade. Exatamente. Tive que começar a trabalhar cedo. Tive que cuidar da minha irmã mais nova, da minha mãe. Tive que fazer muita coisa cedo. Então, isto em algum momento, acredito que houve aqui um crescimento precoce Sim. da minha parte. Muita Que não coisa é, tive que que não é aprender. muito bom para as crianças. E porque eu penso que nós nunca devemos saltar as fases. Exatamente. Então, em algum momento, sinto vontade de ser um bocadinho criança ou de ser adolescente, porque não tive muito Poder a fazer aquilo que não oportunidade fizeste. de viver como criança normal ou como adolescente normal. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Hoje em dia, já me sinto cansado. E isso reflete no contacto que tu tens hoje com os teus filhos? Não, graças a Deus, não, porque eu penso que a ideia é fazer diferente, a ideia é ser um pai diferente do que o meu foi, né? E ter uma história, escrever uma história diferente, a ser uma pessoa diferente. Eu penso que, graças a Deus, isso não interferiu e vou fazendo um esforço para ser uma pessoa diferente, um pai diferente e, acima de tudo, um profissional diferente. Que bom. E qual é o contacto que tu tens hoje com teu pai? A ligação, o contacto? Não é saudável. Não é saudável. Não é saudável. Não é saudável por razões claras. Eu acho que agora que ele sabe quem sou, quem me tornei, é quando já aproxima. Como está aquele que está ali. Temos que conversar, temos que sentar. Não tenho mágoas, mas eu penso que é um bocadinho de hipocrisia, né? É um bocadinho de hipocrisia e eu penso que não devia ser por aí. E já desse espaço a ele de lhe aproximar e conversar? Já tivemos encontros, já falamos, mas eu sempre deixei claro que... Mudou alguma coisa? Não. Não? Não. A única coisa que mudou é o fato de termos conversado, ele ver que já estou crescido, já estou posicionado. E o que é que ele mais queria? Ok, não precisa aqui contar tudo o que aconteceu, mas o que é que ele mais queria? Era o teu perdão? O que é que ele queria? Ou era estar ao lado de um filho que conseguiu vencer? Eu penso que é por aí. É estar ao lado de um filho que conseguiu vencer e acreditar que é a altura Sem ajuda dele. Exatamente, de acreditar que é a altura de eu lhe sustentar. Eu acho que é um bocadinho injusto. Não um bocadinho, muito. Eu acho que é injusto porque Não, muito. quem investiu no meu desenvolvimento, no meu crescimento, disso. na minha educação, foi exclusivamente a minha mãe. Então eu acho que é um bocadinho de hipocrisia aquilo que eu estava a dizer. Sem mágoa, sem rancor, é meu pai que me trouxe ao mundo, naturalmente, sim, mas deve perceber que vamos dar ao César o que é de César. Se a minha mãe, qualquer passo que eu der, qualquer conquista que eu der, tem que ser exclusivamente para ela. Ele vai ter alguma coisa por ser pai, naturalmente, mas eu ainda acho que é importante que os pais, no geral, independentemente da circunstância, ser pai está muito além de enviar algum dinheiro, está muito além de pagar escola. Não precisa necessariamente assumir. Eu penso que todas as crianças merecem ter um pai presente. A presença de um pai faz toda a diferença. Calor. Eu não sei se eu não fosse locutor hoje em dia, se eu não fosse apresentador de televisão, o que eu seria. Há muitos que estão desviados, mulheres e homens que estão por aí e acima de tudo, estão desnorteados porque não têm esta figura paterna. Sim. Então, nós temos que fazer diferente enquanto jovens. Se formos pais, temos que ser pais de verdade. E eu consigo perceber que isso ainda tem um peso em ti. Tu ainda você não conseguiu sair daquilo. Uhum. Tu ainda vives dentro disso. E que é normal, é uma resposta. Mas talvez o conselho que eu até daria, se der para aproximar, aproxime. Mas se não der para aproximar a ele, perdoa. Convida um dia, só para... Por mais que não venha ter contigo com essa intenção, por mais que ele não lute para ser perdoado, mas é importante, na idade em que estamos, ou na idade em que estás, que tu levas a tua vida sem muitos problemas, sem muita carga. Porque peso de consciência é uma carga que as pessoas nunca podem. E raiva é uma carga que não tens como equilibrar, não tens como saber qual é o número, quantos quilos pesa.
Exato. Dá para perceber? Mas isso sempre é são, mas isso tem de ser algo que tem de vir de ti, porque tu pertences a um lado, tu pertences a uma família. É claro que tu precisas dessa família também, como essa família precisa de ti. Mas infelizmente o laço começou mal. E talvez até hoje esta pessoa não consegue ter a dimensão daquilo que criou antes para poder ter, pelo menos resolver agora, nos últimos E redimir, dias. Redimir, exatamente. Porque nós quando falamos dos nossos pais, nós estamos a falar de pessoas que estão a viver sim, mas já estão a viver os seus últimos momentos. Quando digo últimos momentos é porque os filhos já cresceram, já são avós, a preocupação já nem é conosco. Minha mãe é normal ligar para a minha mulher, já não fala, não, a primeira pessoa não sou eu, são netos. Exato. Que ela quer saber. Então quer dizer que, eu aqui já não há um espaço, mas é importante para ti chamar, perdoar, abrir a porta da sua casa quando ele quiser vir visitar os netos, que venha. Por que eu digo isso? Que é só para tu caminhares à vontade. Dá para saber? Que é só para tu caminhares à vontade. Eu já tive várias situações, mas agora sou casado, nem posso comentar isso, ali a faltar respeito à minha esposa. Em que eu já tive uma situação de alguém me ligar, anos depois já me pedir desculpas. Senhorzinho, desculpa, isso, aquilo. Estou a pedir que me perdoes. Eu disse, nem precisava ligar, porque eu te perdoei há 7 anos atrás, ou 5. Antes de pedir. Antes de tu pedires. Se as minhas coisas estão a andar hoje, é que eu perdoei. E para lhe perdoar não é necessariamente eu vir ter contigo para dizer que não, estás perdoado. Não, a minha consciência. Internamente. Internamente. Porque é uma saúde para mim importante. Também tenho uma situação do meu pai não foi presente, não foi o quê. Mas eu sou filho de um padrasto. Apesar dos meus nomes estarem direito no meu pai, mas eu sou filho de um padrasto. De um padrasto que no dia que eu conheci meu pai biológico, quando eu tinha 21 anos, porque eu que lhe procurei, não foi ele que procurou. Aí já está o erro dos pais. Exatamente. Não somos amigos, não batemos papo até hoje. Mas está vivo. Quando eu vou ter com ele, ele pergunta-me, tua mãe está bem? Eu disse sim. O teu pai, não, o teu tio está bem. Eu disse, qual tio? O marido da tua mãe? Eu disse, não, aquele é meu pai, não é meu tio. Está a perceber? Então, esse resumo, eu só queria tentar partilhar um pouco a história dele, que é para fazer perceber que a maior parte de vocês que estão aí agora, neste momento, a assistir o programa, provavelmente estejam nessas condições. E não é fácil. Eu, quando digo que superei, há vezes que eu tenho crise. Posso estar sozinho. Eu tenho crise, eu recordo-me daquelas coisas que aconteceram. Mas qual era a idade? Puto. Que tive tratamento? Sim, tive. Tratamento qual é? Conversar. E acredito que para ti hoje, Amaral, esse foi uma das terapias, um dos tratamentos que tu tiveste e estás a ter. E qual é o conselho que tu dás a este tipo de pai? Porque existe ser pai e existe fazer filhos. Então, qual é o conselho que tu dás? Bom, o conselho que eu dou a todos os pais, não só aqueles pais biológicos, mas os pais que geraram, ou melhor, cuidaram de um filho, os padrastos, aqueles pais que foram presentes, participaram na educação da criança, orientaram esta criança, porque às vezes vemos muitos jovens hoje frustrados, jovens que não têm um direcionamento, às vezes é por falta desta figura paterna. Então, independentemente da circunstância, vamos ser pais. Se tiver um filho, pode até não ser da sua relação ou qualquer situação que for, seja presente, seja um pai presente, seja um pai exemplar, seja aquele pai que é pai de verdade. Ser pai não tem necessariamente que ver com o dinheiro, com esta provisão que muitos já pensam nas despesas. Não, conversar com o seu filho, ouvir o seu filho, saber o que é que ele quer, o que é que ele pensa, como é que ele vê a vida, para evitarmos situações como estas, de o seu filho aprender com as ruas, como se diz. Exatamente. E depois, quando ele sobressai, já quer aparecer como o bonito da fotografia. Porque o meu pai trabalha, o meu filho trabalha ali, faz isto, é apresentador, é MC, é formado.
e depois começamos já a tirar pedras e culpamos. Resultado, é aquele cenário que temos visto, em que começamos já a chamar uns de feiticeiro em detrimento dos outros, enquanto não há necessidade. Vamos ser pais presentes. Ser pai não significa apenas pagar as contas da criança, mas conversar, estar presente na vida deste filho. É exatamente isso. Eu vou pegar a última deixa do Amaral que diz: vamos ser pais presentes. Porque a má qualidade de como pai que tu tens hoje, isso vai refletir no futuro. Você vai sofrer com uma idade que não devia. Vai sofrer com 70, 80 anos porque os teus filhos não vão ter uma ligação contigo. Só vão ter que suportar a ti porque você é pai. Então eu acho que é importante. E sempre que eu falo de pai, infelizmente, tenho um pai biológico vivo, mas não tenho história com ele. E não tenho como carregar muito, mas respeito ele como homem. E quando falo de pai, eu falo do meu padrasto. E desde já, deixa só mandar um abraço a ele, que é o Sr. Francisco Charles Combe. É meu pai, que cuida-me desde 2 anos de idade. É para um indivíduo que próxima semana, entra em maio, vai completar 41 anos de idade. Pá. Muito obrigado, meu pai. Obrigado. Então, vamos a um curto intervalo e voltamos já.